Flamengo vai no Brasileirão contra o Mirassol com desfalques. Pode ter até 5 desfalques, tá? Porque nós vamos ter que torcer muito mais pelos adversários que vão enfrentar o Flamengo do que pelo próprio Palmeiras. E Luiz Henrique no Flamengo ainda tem alguma chance? E olha, ingressos esgotados para o jogo contra o Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América. Do time do Flamengo, a gente já acompanhando as imagens, agora começando já a atividade para valer, né? Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essas são as principais notícias aí do Flamengo. A gente segue junto até o final para não perder a nenhum detalhe. Atualizações sobre o Luiz Henrique no Flamengo. Tem também atualizações sobre Flamengo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e também a decisão de Flamengo na quarta-feira no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro, jogo imperdível. Então, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Vamos lá, vamos falar sério agora, né? Futebol brasileiro, né? Não que o Botafogo não seja futebol brasileiro, mas que vergonha, hein? Meu Deus. Flamengo, no jogo contra o Cruzeiro, teve lá umas confusões extra-campo, fora de campo, na entrada do jogo. A torcida do Flamengo teria sido mal recebida pela Polícia Mineira, mas o Flamengo, em nota, se manifestou, né, após a confusão no Mineirão, meio que deu uma passada de pano lá nos mineiros, e a torcida não gostou nada disso, né, cara? Em nota oficial, o Flamengo destacou que a segurança dos estádios depende da atuação conjunta dos clubes, autoridades, organizadores e torcedores. E o Flamengo citou alguns fatores que, segundo a instituição, segundo o Flamengo, contribuíram para os transtornos registrados antes da partida. Entre eles, o Flamengo citou a chegada de parte do público muito próxima ao horário do jogo, culpou o público, e a tentativa de entrada por portões diferentes dos indicados nos ingressos e presença de pessoas sem bilhete. O clube afirmou: o Flamengo agradece à Polícia Militar de Minas Gerais e aos demais órgãos públicos envolvidos pela atenção dispensada e pelo trabalho realizado durante a partida. Ai! E apesar desse posicionamento oficial, a situação gerou repercussão entre os torcedores do Flamengo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os policiais mineiros utilizando gás de pimenta para dispersar uma aglomeração numa das entradas do Mineirão. Ou seja, a galera tá descendo a lenha agora na diretoria do Flamengo de passar o pano para isso, ao invés de defender os torcedores, né? Eu acho que a torcida tá certa, né? Vamos falar a verdade, né? Porque agora, quando você recebe em casa, tem que ser bem recebido também, né? Tem que receber bem. E agora eu não sei, né? Se o BAP aplicar a política de que ele falou, se eu levo pedrada, eu também dou pedrada, mas agora, pelo jeito, ele não entendeu assim, né? Então, vai estar tudo certo para os mineiros que for lá no Maracanã. Não estou dizendo que tem que revidar, tá, gente? Não estou dizendo isso, né? Mas pela lógica, né? Recebeu mal, vamos receber mal, sabe essa conversa toda? Eu acho que tem que parar por aí, não tem que receber mal nada. Se os mineiros erraram lá, se a torcida mineira errou, pô, não tem nada que chegar no Rio de Janeiro e seguir o mau exemplo dos caras. Essa que é a minha ideia, tá? Eu só tô questionando que o BAP sempre falava isso, né? Se me der pedrada, vai dar pedrada. Eu acho que não deve ser assim, né? Eu acho que tem que quebrar o ciclo. Perdoar, quebrar o ciclo e pra ver se o outro do lado se toca e não faz mais também, né? Agora, se começar a repetir aí, não tem jeito. Vamos que vamos. Flamengo vai no Brasileirão contra o Mirassol com desfalques. Pode ter até 5 desfalques, tá? Complicada a situação, né? Entre eles aí o Bruno Henrique, que levou aquela cacetada lá no jogo da Libertadores, né? Contra o Cruzeiro, e não aconteceu nada, né? Só machucou o Bruno Henrique e agora é prejuízo para o Flamengo nas próximas partidas, né? E ele é dúvida para esse jogo. Pode ser que jogue, pode ser que não, tá? Outros desfalques, né? Você tem aí o Vitão também, parece que não vai jogar mesmo o Vitão. Se machucou aí numa lesão da coxa, nenhum treinamento, segundo o Léo Jardim. E na lista de ausência ainda tem o Luiz Araújo, que é dúvida,
né? Tá voltando, teve aquele problema no joelho, mas ainda não é certo que ele volte, né? É uma preocupação ainda, né? Embora tenha retornado aos treinos após a lesão, né? Sua condição física ainda não está ideal, né? Tem a necessidade de aprimorar o tornozelo. Sua presença na partida contra o Mirassol é incerta. Além deles, né, Bruno Henrique, além do Vitão e além do Luiz Araújo, Alexandro e o Everton Cebolinha também estão sob observação. Alexandro se recupera de uma tendinite na panturrilha direita e o Cebolinha aguarda liberação médica após um quadro gripal que o afastou aí das últimas partidas. Eita nossa, né? E aí aquele negócio, né? O desafio do Flamengo não será crucial apenas para a continuidade do campeonato, mas também para a gestão do elenco diante das dificuldades apresentadas. O Flamengo busca otimizar aí a organização tática e garantir uma performance encaixada mesmo com as ausências. É uma aberração. O que o Palmeiras não tem jogado de futebol é uma verdadeira aberração. É isso aí. O futebol não apresentado pelo Palmeiras contra o Cerro Porteño foi uma vergonha. Futebol esse que o Palmeiras não apresenta há muito tempo. O pior é que boa parte da torcida e os dirigentes não cobram o senhor Abel Ferreira. Se o Palmeiras não joga futebol, a culpa é do Abel. E hoje o Palmeiras tem um elenco qualificado que é possível produzir muito mais. O fato é que para o Palmeiras mudar, para a torcida, boa parte do torcedor entender, precisa chegar na desgraça. O Palmeiras, quando eu digo que só muda na desgraça, é por isso que eu falo que a gente não corrige rota. O desempenho do Palmeiras nos últimos jogos já dava a mostra que o Palmeiras está fadado a não conquistar nada. Nós, como torcedores, queremos o título, apoiamos, mas o problema é que a gente está olhando muito o resultado e não olha desempenho. E uma hora o futebol cobra. Quem fica olhando só resultado está fadado ao fracasso. Porque o desempenho é que mostra se o clube tem sustentabilidade, se o time tem resiliência, se o time tem consistência para poder chegar ao título. E os últimos jogos do Palmeiras, principalmente depois da Copa do Mundo, têm sido pífios. Mesmo conseguindo alguns bons resultados, o desempenho do Palmeiras é simplesmente horroroso. Horroroso. O Palmeiras, que tem hoje vários jogadores de qualidade, não consegue jogar nas mãos do Abel Ferreira. E não é de hoje, não. É de muitos anos. Mas como o Palmeiras está na liderança, muita gente, não consegue enxergar o que está claro. E o pior é que nós vamos esperar o quê? Chegar na desgraça? Nós vamos esperar perder todos os títulos para poder demitir o Abel? Para mim, eu trocava o Abel agora, hoje, antes que seja tarde demais. E você deve perguntar, Lugó, por que você está com a camisa do Mirassol? Sabe por que eu tô? Porque nós vamos ter que torcer muito mais pelos adversários que vão enfrentar o Flamengo do que pelo próprio Palmeiras. Porque torcer pelo Palmeiras está difícil. A gente torce, vibra e quando termina o jogo, você olha e fala, não, nós não jogamos futebol. Não é possível que o que o Palmeiras tenha apresentado dentro de campo se chama futebol. Parece outro esporte. Quem assistiu Flamengo e Cruzeiro e viu Palmeiras e Cerro Porteño, parecia outro esporte. O Flamengo indo pra cima do Cruzeiro, o Cruzeiro indo pra cima do Flamengo, os dois duelando e o Palmeiras simplesmente aceitando um Cerro Porteño que foi melhor que o Palmeiras dentro do Nubank Park. É isso mesmo, o Cerro Porteño jogou mais que o Palmeiras dentro da nossa própria casa. E é o Cerro Porteño, o 10º colocado do Campeonato Paraguaio. É isso que se tornou o time do Abel Ferreira. E hoje o Palmeiras tem sim um time de qualidade. John Arias, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, Gustavo Gomes. Não é possível que esse time tenha que jogar no reativo. Não é possível que esse time tenha que jogar com 3 zagueiros. A gente tem Alan, Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes e tem que jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros, Abel. Eu não vou morrer abraçado com você não, Abel. Eu posso ficar aqui num canal, mas vou continuar criticando, porque eu tenho olhos para enxergar a aberração que é o time do Palmeiras. Quem não está enxergando que o time do Palmeiras está indo para o fundo do poço é impressionante. E a gente tem que falar antes.
tem que gritar antes. Gostar do time é avisar antes. É falar, você tá indo pra desgraça. Corrige rota que você tá indo pra desgraça, Abel. E o que o torcedor do Palmeiras espera é que você tire os 3 zagueiros o mais rápido possível. O Palmeiras, que empatou com o Cerro Porteño em casa, num resultado pífio, vai ter que agora vencer no Paraguai. E se vencer no Paraguai, não vem com essa historinha de noite mágica, não. Porque a sua noite, Abel, foi a noite do terror no Nubank Park. Então não tem noite mágica, não. Tem a noite da obrigação na próxima quarta-feira. É a noite da obrigação. É o Cerro Porteño. Então, se o Palmeiras vencer o Cerro Porteño, não vem com noite mágica coisa nenhuma. Porque a noite do terror aconteceu na última quarta-feira. Como aconteceu ano passado com o LDU lá, onde se tomou um 3-0, aí depois reverteu. Noite mágica. Noite mágica coisa nenhuma. O Palmeiras é gigantesco para empatar com o Cerro e ter que vencer no Paraguai. Então não tem nada de noite mágica, não. Você fez a noite do terror, Abel. Os 40 mil torcedores que foram no Nubank Park, os heróis, que deveriam pedir o dinheiro de volta para ver aquela aberração que o Palmeiras não apresentou dentro de campo. E vocês, jogadores, tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara, jogadores do Palmeiras. Sejam protagonistas. Vocês não podem aceitar um futebol pífio desse e jogar também nas costas do treinador. Cadê sua personalidade, Andrés Pereira? Cadê sua liderança, Marlon Freitas? Cadê toda a sua irreverência, John Arias? E Flaco Lopes é o único que ainda tem feito alguma coisa. Vitor Roque sai na cara do gol e dá um traquezinho desse tamanho. Um chute numa criança de 5 anos. Agora, Carlos Miguel, meu Deus, 2,4 metros, parece uma girafa no cio. E eu que falei que você era um novo Dida, acreditava tanto nesse Carlos Miguel, que é um goleiro bem pífio. Agora, Carlos Miguel, pelo amor de Deus, mais uma falha dessa, você vai colocar tudo a perder. Ainda sai do jogo, nós vamos reverter. Baseado no quê? Baseado no quê, Carlos Miguel, você acha que o Palmeiras vai reverter? Então, torcedor, olha, trate de colocar a camisa do Mirassol, trate de colocar a camisa dos adversários do Flamengo, porque se o Flamengo passar o Palmeiras, tchau Campeonato Brasileiro. E a Libertadores da América na próxima semana. Eu tô muito preocupado porque, olha, a noite do terror tá próxima, Abel. Você transformou um bom time do Palmeiras em noites de terror para o seu torcedor. Ah, eu tô desesperado. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense e nós vamos ter que ver o Palmeiras jogar com o time reserva, porque ele vai poupar para encarar o Cerro Porteño. É isso. Ele deve poupar para encarar o Cerro Porteño. Ah, meu Deus do céu, como eu queria ver esse Abel fora do Palmeiras. Porque hoje o Palmeiras tem qualidade, mas futebol não tem. Então, ó, prepare as velas e comece a torcer para os times adversários do Flamengo, porque futebol, o Palmeiras, na minha opinião, não tem nesse momento para ser campeão. Rapaziada, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, vamos fazer explodir a turma do amendoim. Eu vou ler todos os comentários que vocês estão escrevendo aqui, tá bom? Então, se você puder se inscrever e deixar o like, eu vou ler tudo, tá bom? Abraço. E Luiz Henrique no Flamengo ainda tem alguma chance? Na teoria, não. O próprio Flamengo nem tratava mais do assunto, mas o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Konstantin Ziriavok, afirmou que, abre aspas, todos os dias aparecem diferentes informações da imprensa sobre uma possível saída de Luiz Henrique. Existe um certo interesse do Flamengo pelo jogador. No entanto, nenhuma proposta oficial concreta pelo Luiz Henrique chegou até a gente. Se ela chegar e for financeiramente vantajosa para o Zenit, poderá nos interessar. Me pareceu uma tentativa do Zenit em reabrir conversas com o Fla. Só para lembrar e contextualizar. O Flamengo chegou a abrir negociações com o Zenit, fechou com o Luiz Henrique, sugeriu uma proposta ao Zenit que pediu mais. O Flamengo retirou a proposta a partir do momento em que se encerrou o prazo de inscrições para as oitavas de final da Libertadores da América. E agora o Zenit está tentando encontrar um jeito de reabrir as negociações com o Fla.
Rubro-negro só vai voltar a ter interesse em contratar o Luiz Henrique se passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. Dessa maneira, reabre-se a possibilidade de inscrição de novos atletas na Libertadores da América. Se for eliminado pelo Cruzeiro e tiver só o Campeonato Brasileiro para disputar daqui até dezembro, é natural que o presidente Ibape descarte qualquer tipo de contratação. Só para arrematar sobre o Flamengo, contar que o Fla já passou de 600 mil torcedores em casa. Na edição atual do Campeonato Brasileiro, são 610 mil torcedores, com uma média de quase 61 mil pessoas por jogo. O Flamengo lidera a média de público e renda do Campeonato Nacional. O Cruzeiro aparece, por exemplo, com o segundo maior público, 610 mil torcedores para o Flamengo, 471 mil torcedores para o Cruzeiro, na soma de todos os jogos desses times dentro de casa. O ticket médio do Flamengo nas partidas como mandante de quase R$ 57. Você ainda acha que Luiz Henrique cabe no Flamengo? Gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua posição, beleza? Olha, o Flamengo pode estar liberando, negociando a qualquer momento e confirmando, assinando com o Benfica a negociação de um atacante promissor, hein? Mas o Flamengo, para não ter o jogador ali envelhecendo e chegando na data limite daqui a pouco, aí não utiliza, não consegue, o pátio tá cheio, a garotada sobe, não tem o que fazer. O Flamengo tentando garantir uma venda boa no futuro. Jogador tá indo pro Benfica, tá? É o Alan Santos, jogador da base do Flamengo, inclusive já treinou no profissional também e tal. É um baita de um garoto, atacante, tá? Informação aí importante da gente trazer. Olha só, informação do nosso colega o Flazoeiro e também da página Flabase, que traz essas informações da base, né, que é parceira do Flazoeiro. Ele traz o seguinte, que ele será integrado ao Benfica B assim que chegar a Portugal. Então já tá assinando já, tá? Agora resta apenas a autorização do presidente para que a transferência seja concluída. A negociação está avançada entre as partes e prevê que o Flamengo e Benfica, respectivamente, fiquem com 50% dos direitos econômicos do jovem. É o Flamengo, agora sim, utilizando um jogador promissor como uma possibilidade de ganhar dinheiro, colocando na vitrine, vai ficar com 50% dos direitos do jogador. Tá? Faz um contrato longo, né? E aí fica com 50% dos direitos. Quando ele for negociado, ou seja, pode ser aproveitado no Benfica e depois ser negociado. Mas o Flamengo tem 50% dos direitos. Vale a gente registrar aqui que o Flamengo está fazendo isso depois de ter feito besteira, né? Lembrando que eu vi pessoal falando, José Boto que resolveu isso. Não, isso aí não tem muito a ver com o José Boto, não tem nada a ver. Tem a ver só porque o Boto que escolheu o Alfredo Almeida, indicou o Alfredo Almeida, que hoje está comandando a base do Flamengo. É o Alfredo Almeida quem decide as situações de base, essas negociações de base. O Boto tomou a frente na negociação do Rian Roberto, tá? E inclusive conseguiu garantir ali quase 10 milhões de euros numa situação que estava praticamente descartada ali, quase o jogador saindo, o contrato acabando. Com essa situação do Alan Santos, o jogador ele tá saindo ainda na base. Então é o Alfredo Almeida que está conduzindo, que também tem um ótimo contato no Benfica. Óbvio que tem a participação do Boto, ajuda nas negociações, mas o Flamengo, então, enviando esse jogador e não vai fazer a besteira que fez com o Felipe Tereza. Eu até agora não consigo entender o porquê que o Flamengo liberou de graça o Felipe Tereza e não fez um negócio desse que fosse 30%. De um negócio futuro, que fosse 30. Liberou de graça, tá lá no Palmeiras, multa de 100 milhões de dólares. É brincadeira, né? E olha, ingressos esgotados pro jogo contra o Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América. Casa cheia, Flamengo com pressão absoluta em cima do Cruzeiro. É jogo de classificação, Maracanã lotado. Então a expectativa é de mais de 72 mil torcedores presentes no estádio para apoiar o Mengão em busca dessa classificação para as quartas de final. O ingresso mais barato para o público geral custava R$ 200 e lotou, esgotou, vendeu tudo. Tudo vendido, Maracanã vai estar abarrotado. Vencer, 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 o torcedor comentou aqui, a galera mandando corações rubro-negros. Partiu quarta-feira, pelo amor de Deus. Gente, vamos cantar até o apito final. É isso aí, coisa linda. Vamos, Mengão, em busca dessa classificação. Ingressos esgotados, Flamengo com casa cheia no Maracanã. Cara, tô muito feliz.
Olha só, eu vou trazer aqui algumas informações importantes, né, para esse jogo, que tem aí o Bruno Henrique como dúvida, tá? O Bruno Henrique é possível desfalque já no jogo contra o Mirassol, ele é dúvida para esse confronto e também para o jogo, né? O Flamengo acredita que possa recuperar ele para o jogo de quarta-feira, para esse jogo contra o Cruzeiro, tá? Então ele sofreu a entrada forte do Matheus Henrique no duelo contra o Cruzeiro no Mineirão e deixou o estádio mancando bastante. Ele apresentou melhora nas dores no tornozelo esquerdo, mas ainda sente um incômodo. Então, além disso, ele ficou fora do treinamento desta sexta-feira, tá? Então o Flamengo está avaliando. É possível, tá, que tenha a participação do Bruno Henrique no jogo contra o Cruzeiro, mas esse jogo contra o Mirassol domingo, desculpe, o Flamengo deve poupar o jogador. Informação aí do GE, a gente também confirmou essa informação que o Bruno Henrique está sendo aí avaliado, né, calmamente, eles vão ver, vão avaliar nos próximos treinos se tem condição ou não de jogar na quarta-feira. Mas para esse jogo contra o Mirassol, pode ser relacionado, mas dificilmente, tá? Ele vai ser relacionado e dificilmente ele vai atuar. Pode até ser. A probabilidade é que não, tá, gente? Que ele não esteja disponível contra o Mirassol e que apenas tem essa tentativa de que ele esteja à disposição para o jogo diante do Cruzeiro, né? Que vai estar casa cheia. Importante aí que o Flamengo tenha o Bruno Henrique à disposição, que é um jogador decisivo, jogou demais, aí entrou bem. Cara, é a cara do Flamengo, é a cara do Mengão na Libertadores, é o rei da América, já foi rei da América, e é um cara que a gente tem essa idolatria, que joga demais, é craque, e a gente sabe que faz toda a diferença ter o Bruno Henrique à disposição, ter o BH em campo. E, meus amigos, o deputado federal Marcos Braz, do PSDB-RJ, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, concluiu nesta quinta-feira o relatório do projeto de lei 2842 de 2023, que trata da regulamentação das apostas esportivas. Essa notícia é muito importante. No relatório, o Braz aprovou um substitutivo que proíbe apostas envolvendo competições das categorias de base ou exclusivamente com atletas menores de idade, em qualquer modalidade esportiva. Olha só, se o cara for menor de idade, não importa a modalidade esportiva, tênis, né? Por exemplo, tem o João Fonseca aí. Se tiver um tenista menor de idade, por exemplo, que estiver despontando, não pode colocar ele na aposta, tá? Por exemplo, Flamengo joga, tem um garoto aí, né, menor de idade em campo no profissional, mas ele é menor de idade. Ele não pode constar ali naquelas apostas ali, sabe aquelas apostas que tem ali pessoais, que para marcar gol, para fazer tantos faltas, para levar cartão, nada disso. Nada, não pode ser incluído, tá? E nisso aí eu vou falar. Menor de idade realmente não pode estar envolvido, tá? Então ele aprovou esse substitutivo. A proposta também prevê a proibição de apostas relacionadas ao número de faltas. Olha aí, ó. Então agora é proibido o número de faltas e a aplicação de cartões amarelos e vermelhos em partidas de futebol e seus equivalentes em outras modalidades, tá? Então, além de acabar para jovem, né, não pode ter nada com jovem, nem no jogo que joga no profissional, não pode agora mais ter aplicação de cartão. Vou apostar nos cartões. Não pode. Já teve uma série de problemas com isso no mundo inteiro. E ele está colocando essa regra no Brasil, tá? Então, ele concluiu um relatório do projeto de lei que trata dessa regulamentação. Flamengo só joga no domingo. Joga no domingo contra o Mirassol, lá no Maião, e depois vai jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira no Maracanã. Isso posto, fica a pergunta. E aí? O que fazer no jogo deste domingo? Poupar alguns titulares? Usar um time misto? Não, escalar todo mundo que estiver em condições? Enfim, a enquete é sobre isso, eu gostaria que vocês fossem lá respondê-la, porque há muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque a Libertadores, sim, a Libertadores é importantíssima, né? A competição mais importante do ano para o Flamengo, eu concordo, mas o Flamengo tem chance de ganhar também o Brasileiro, o Flamengo tem chance de repetir com Leonardo Jardim o que o Felipe Luiz fez no ano passado. Então, eu acho que também não se pode desprezar o jogo com o Mirassol, que briga para não cair, que também está na Libertadores. Olha que situação. E o Mirassol, o que ele vai fazer? Ele empatou o primeiro jogo com a LDU em casa. Ele agora vai ter que subir a montanha, vai ter que jogar lá em Quito para tentar garantir a sua vaga. Será que ele vai poupar também em relação
ao jogo de domingo, são muitas perguntas, muitas coisas que eu quero discutir com vocês aqui. Antes de mais nada, um pedido de desculpas. Sim, um pedido de desculpas do coração. Eu estava muito azedo na última live, muito azedo. Eu fiquei muito irritado quando eu vi a escalação. Eu não consigo realmente preferir o BH como centroavante ao Pedro, e a ideia do Varela no banco em lugar do Royal também me incomodou muito. Então, a partir dali, eu confesso, comecei a ver o jogo com um viés azedo, que depois se manteve durante a partida, embora o Flamengo não tenha jogado mal, como eu achei num primeiro momento. Eu revi alguns lances, alguns melhores momentos daqueles que tem bastantes lances. Eu refaço a minha opinião. O Flamengo não jogou mal contra o Cruzeiro. O Flamengo poderia ter ganho do Cruzeiro. É o time ideal, é o time que eu adoro? Não, não é o time que eu adoro. Para mim, tem uma coisa que é indiscutível. Qualquer que seja o time titular do Flamengo, o Pedro tem que ser titular. Não venha com essa bobajada de que o Bruno Henrique marca mais, que o Bruno Henrique dá mais mobilidade ao time no ataque. Essa eu não compro de maneira nenhuma. Para mim, o Pedro tem que ser sempre titular, porque o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Então não existe esse papo de você ter o melhor centroavante do Brasil e deixar no banco. Mas eu não engulo. Varela e Royal, eu continuo a preferir o Varela também, mas eu reconheço, depois vendo com mais calma, eu reconheço que o Royal foi bem. Então, eu quero pedir desculpas um pouco pela rabugice que eu estava, muito mau humor, muitos problemas na cabeça, vocês sabem, né? A questão do meu filho lá na Colômbia, que perdeu o prédio de apartamentos onde ele morava, está condenadíssimo, e ele vai ter que procurar outro lugar, está morando na casa de parentes, né? Isso é sempre complicado. Zeus! Vocês vivem pedindo o Zeus hoje está aqui. Então eu vou mostrar ele para vocês logo. Vem, monstro. Mas não bota fica com essas unhas direto no meu peito, não, que você machuca, cara. Pronto, já viram o Zeus? Ziba, quer vir? Quer vir também? Vem, Ziba, vem. Vem, Zivinha, vem. Vem, Zivinha. Pronto, Zivinha. Zivinha e Zeus. Já viram os dois agora. Agora podem ir, que daqui a pouco eu vejo atrás de vocês vão sair. Pronto, todo mundo me pede o Zé e a Ziba. Ultimamente eles estão saindo direto na hora de. Acabam de comer e querem ir lá para fora. Querem fazer a guarda. Querem ter mais liberdade, né? Querem ficar mais soltos dentro da casa. Tem bastante espaço lá fora para eles e eles gostam. Mas hoje eles ainda não jantaram, porque o meu caseiro ainda não voltou. Saiu para fazer compras, algumas coisas, ainda não voltou. Então, eles estão, inclusive, nessa excitação toda, porque estão com fome, né? Estão esperando o Antônio chegar. Depois que o Antônio chegar, eles vão jantar e aí, com certeza, vão querer sair por vontade própria. Mas, então, voltando à questão básica da situação. Eu acho que o Flamengo, no final das contas, jogou bem, sim. Eu estava muito mal-humorado para achar que ele tinha jogado tão mal assim. E o que está me deixando bastante curioso é uma pequena metamorfose que eu estou sentindo nesse time do Flamengo, do Leonardo Jardim. Eu não sei se foi fruto de conversa dos jogadores com ele, eu não sei se é da pura observação dele, mas a verdade é que o time do Leonardo Jardim está começando a se parecer cada vez mais com o time do Felipe Luiz. O Leonardo Jardim, que chegou determinando que ele era contra a posse de bola inútil, que o negócio dele era transição, objetividade, profundidade, ataque ao time adversário, ele já começa. Eu tenho a impressão que, muito por causa da conversa com os jogadores, admitir mais que o Flamengo controle a partida no campo do adversário. Foi isso que o Flamengo fez contra o Cruzeiro. O Flamengo tirou do Cruzeiro a posse de bola. O Flamengo, depois no final até, o Cruzeiro tentou recuperar um pouco depois do 1-1, mas o Flamengo já tinha o controle do jogo. E isso acabou sendo bom. Porque o Flamengo contra o Cruzeiro, no Mineirão, o que todo mundo esperava? Um massacre. Não um massacre de resultado, mas um massacre de avanço, de apoio ao ataque o tempo todo por parte do Cruzeiro. E o Flamengo, com a sua maneira de jogar, conseguiu tirar isso do Cruzeiro. O Cruzeiro, em momento nenhum, chegou a ser uma avalanche contra a defesa do Flamengo. Teve lá os seus ataques, claro, tem bons jogadores. Matheus Pereira, Gerson,
O menino que fez o gol, o Arroio, um lance brutal, o Caio Jorge. O Cruzeiro tem bons jogadores, né? Então, mas não conseguiu se sobrepor ao Flamengo, não conseguiu se impor ao Flamengo, mesmo jogando em casa. Estou muito curioso para ver como é que vai ser o jogo da volta. Eu tenho a impressão que o Flamengo vai ser mais ofensivo nesse jogo da volta. Tenho a impressão que nós vamos ver um Flamengo mais próximo do que nós vimos contra o Vitória. Claro, o Vitória é um time que não dá para comparar com o Cruzeiro, mas a maneira de jogar do Flamengo, quando Vitória contra o próprio campo o tempo todo, acho que será mais próxima do que nós veremos do Flamengo nessa segunda partida com o Cruzeiro. Mas é um jogo que o Flamengo não pode simplesmente se preocupar em atacar, porque o Cruzeiro é muito perigoso. O Cruzeiro, se você deixar ele muito solto no ataque, se você pressioná-lo muito e não tiver um sistema eficiente de cobertura, você pode até acabar Madeira perdendo o jogo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar, sinceramente, acho que o Flamengo vai se classificar no Maracanã, mas não espero um jogo fácil, não. Espero mais um jogo duríssimo, espero uma grande partida do Cruzeiro também, e estou curioso. Agora, a escalação, já tem algumas escalações pintando aí, mas eu tenho a impressão que o Leonardo Jardim vai mexer mais do que a gente espera. Vou contar para vocês aqui qual é a escalação que está mais... Foi que o GE botou, né? O GE botou essa escalação. Que deve partir dela, mas eu tenho a impressão que vai mexer mais do que está sendo colocado aqui. Ó. Vou botar para vocês uma matéria de hoje do GE. O GE costuma ser o que mais se aproxima das escalações decisivas, mas não necessariamente acerta 100%. Já errou muita coisa. O Jardim, assim como o Felipe Luiz, gostam de surpreender e não tem mais vazado as escalações. Bom, o principal é isso. O Bruno Henrique continua com dúvida, com dores, e vira dúvida no Flamengo para a volta da Libertadores. Espero que o Bruno Henrique se recupere a tempo de, eventualmente, estar disponível para o jogo contra o Cruzeiro, mas eu acho bom que o Pedro, não há mais dúvida que o Pedro vai ser titular contra o Mirassol. Aí ele fala aqui do Bruno Henrique, tá? Retornou ao Rio de Janeiro de madrugada, ainda mancando, parará, não fez exame até aí, mas amanhã vai ser o dia D para ele. Mas eu não acredito que ele vai conseguir estar disponível para o jogo com o Mirassol. Acho até que o Flamengo não faria isso para não correr o risco de agravar, né, essa contusão. E mais do que isso, acho que o Flamengo não precisa botar o Bruno Henrique para esse jogo. Então tá aqui, parará, vamos buscar aqui. Tem outros jogadores que estão fora, né? Estão fora ainda o Alexandro, está fora ainda o Luiz Araújo, está fora ainda o Vitão. E tem mais um agora que eu não estou lembrando. São 4 jogadores que estão fora. Alexandro, Vitão, Luiz Araújo, Bruno Henrique. São 4. Bom dia, nação, bom dia a todos. Estamos aqui ao vivo, diretamente do CT Ninho do Urubu, Jorge Elal, para ver mais um treino ao vivo do Flamengo. O Flamengo que vem de um empate contra o Cruzeiro fora de casa, uma grande atuação do mais querido, empate 1-1 fora de casa pelo jogo de ida da Libertadores, e agora o foco é o Campeonato Brasileiro. O time jogou quarta-feira no Mineirão, voltou logo depois do jogo para o Rio de Janeiro. Ontem teve aquele famoso regenerativo, né, para os atletas que estiveram em campo, e hoje um treino com bola que a gente vai ver aquele comecinho, né, aquele aquecimento, só para a gente não ficar com tanta saudade dos nossos jogadores, e domingo já teremos a partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. O time viaja no sábado, vai ter mais um treino e depois vai viajar para São Paulo para essa partida contra o Mirassol, partida muito importante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que na última rodada do Brasileirão venceu o Vitória por 2-0 e com isso voltou a depender apenas de si, porque teve o tropeço do Palmeiras e aí na sequência o Flamengo teve, com a vitória dele, passou a voltar a depender apenas de si
para ser campeão brasileiro. Então agora cada jogo vale e vale demais. Essa partida contra o Mirassol será muito importante. O Flamengo, que está numa sequência invicta muito grande, inclusive se você pegar os 4 jogos da intertemporada, já são 10 jogos de uma grande sequência rubro-negra. Depois da volta dessa intertemporada, goleou a Chapecoense por 4-0, empatou contra o São Paulo em casa, claro, um tropeço que a gente não gostaria, mas empatou em casa contra o São Paulo, empatou fora de casa contra o Inter, depois a vitória de 2-0 contra o Vitória e esse empate em 1 fora de casa contra o Cruzeiro. Vocês já estão vendo os jogadores em campo, né? Nesse momento rolando aquela conversa com o técnico Léo Jardim, a comissão técnica, antes de começar as atividades com bola. Por curiosidade, o primeiro jogador que entrou em campo foi o Lohan, ao lado do Samuelino, mas logo na sequência veio a fileira dos jogadores que estavam antes da academia e agora estão em campo para essa preparação. O Flamengo, que no último jogo teve de desfalques apenas o Luiz Araújo, o Vitão e o Alexandro, também o Cebolinha. Agora vamos ver quem estará à disposição para essa partida contra o Mirassol. De qualquer forma, a gente sabe que será um elenco muito forte. O time do Flamengo é um time que tem um elenco recheado. Atual campeão brasileiro e da Libertadores. Nesse ano contratou Lucas Paquetá, contratou o Vitão. O Paquetá, inclusive, que fez o gol contra o Cruzeiro no primeiro toque na bola. Foi realmente impressionante. Entrou em campo, o Léo Jardim botou o Pedro e o Paquetá. O Pedro, no primeiro toque na bola, sofreu a falta e na falta cobrada pelo Ayrton Lucas, o Léo Ortiz cabeceou na trave e no rebote o Paquetá, no primeiro toque na bola, fez o gol do empate rubro-negro. Um resultado muito importante, né? Porque agora o Flamengo decide em casa, quarta-feira que vem, 9h30 da noite, no Maracanã. Vocês vão acompanhar ao vivo, com certeza, com o Maraca cheio, a casa lotada, para prestigiar o Flamengo em busca do Penta da Liberta. É o único brasileiro tetra e vai em busca do Penta, igualar o Peñarol, né, em número de títulos, o Flamengo na Libertadores. Eu quero que vocês deem aquele like, vou aproveitar aqui, ó, podem comentar no chat, botem aqui no chat também, primeiro, de onde vocês estão falando, né? Eu sempre gosto de saber de onde a nação está falando, que a gente sabe que o Flamengo é no Rio de Janeiro apenas o CEP, porque a nação é no Brasil e no mundo inteiro. Então botem de onde vocês estão falando. E eu quero que vocês comentem aqui qual time vocês botariam em campo na partida contra o Mirassol. Qual time vocês escalariam? Botariam um time mais misto? Qual equipe, né? Porque a gente não sabe nem qual é o time titular do Flamengo. O Flamengo muda bastante porque tem um elenco muito, muito forte. Então, qual equipe vocês botariam em campo na partida contra o Mirassol? Lembrando que quarta-feira também tem esse jogo decisivo contra o Cruzeiro. E lembrem também de deixar aquele like, porque toda vez que você dá o like, você aumenta o engajamento do vídeo. Isso faz com que ele chegue para mais e mais pessoas. E aí, consequentemente, você está alertando a rubro-negros ao redor do Brasil e do mundo que neste momento ocorre ao vivo o treino do time do Flamengo. A gente já acompanhando as imagens, agora começando já a atividade para valer, né? Aquela atividade inicial, né? Os jogadores fazendo soltando a musculatura, né? Daqui a pouco já começa o treino com bola que a gente vai acompanhar. Então lembre de deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever na Flamengo TV sempre. E vamos vendo aqui agora o treinamento, né? Vocês acompanhando. Léo Ortiz, Léo Pereira, jogaram demais, né? O sistema defensivo, inclusive, do Flamengo contra o Cruzeiro, que atuação. Que atuação do Léo Ortiz, que atuação do Léo Pereira, que atuação dos dois laterais. Emerson Royal e Ayrton Lucas jogaram muita bola. Eric Pulgar, Jorginho, todos eles jogaram muito. O Rossi não foi muito exigido, né? O Cruzeiro quase não chutou a gol. E o chute do Arroio realmente foi um golaço também. Aí não tem o que fazer, mérito do atacante adversário. Mas vocês acompanhando aí. Tentando... Eu estou um pouquinho distante, mas eu estou aqui vendo aqui os jogadores do Flamengo, né? Ali numa leva, né? A gente tá dividindo em 5 grupos. Tem uma leva ali com o Emerson Royal, Carrascal, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas. E aqui o pessoal nos comentários, né? O Matheus Reis falou que ele escalaria no jogo contra o Mirassol. A escalação seria Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Lohan e Pedro. Olha que timaço. É um time
diferente do que foi na quarta-feira contra o Cruzeiro, né, com algumas alterações que ele botou aqui. Por exemplo, o Varela no lugar do Emerson Royal, que foi titular na quarta. O Danilo no lugar do Léo Ortiz, né, dando aquele revezamento importante. Everton Araújo e Paquetá de volante, mas olha que timaço que ele montou. Aqui o Matheus Reis, um forte abraço. O Vinícius por aqui falando salve diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro. Toda a rapaziada do Hospital Alcides Carneiro. É isso, um forte abraço. Aqui a Mia tá querendo ver o Carrascal. O Carrascal que entrou bem demais, hein? Entrou muito bem na partida contra o Cruzeiro. Inclusive quase fez um gol, parou ali numa grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Uma jogadaça dele. Deixou o Zé Lucas e o Gerson na saudade. Abriu pro Emerson Royal, o cruzamento, a bola voltou pra ele chutou de canhota. Parou numa grande defesa ali do goleiro adversário, mas entrou muito bem. A Marinês aqui falando, mostra o Eric. O Pulgar realmente ele tem um carinho muito grande da torcida do Flamengo e das torcedoras rubro-negras, né? Galera aqui participando, sempre querendo ver o Pulgar, que outro que jogou demais. Jogou demais, vem jogando demais, né? Fez um golaço contra o Vitória no fim de semana e foi aquele pitbull que a gente conhece bem contra o Cruzeiro. Fez um bote ali no final do jogo que foi fundamental, o bote dele em cima do Gerson, ali dentro da área, naquele finalzinho de jogo. Jogou muita bola o Eric Pulgar. O pessoal por aqui, a Janete por aqui. Rogério também participando. O Luiz Belvó falando diretamente de São Luís do Maranhão. Ele sempre presente por aqui. Um forte abraço para o Luiz e também para São Luís do Maranhão. Estado maravilhoso, cidade maravilhosa. Estive aí no ano passado em São Luís do Maranhão. Fui nos Lençóis Maranhenses. Comente aí quem já foi nos Lençóis Maranhenses também. É realmente um ponto turístico no Brasil que eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de viajar. Galera que é muito viajar, quem gosta de viajar, às vezes, quer viajar pra Europa e tal. Não, cara, o Brasil é maravilhoso, vamos conhecer o Brasil, vamos visitar os lugares do Brasil que tem tanto lugar maravilhoso por aqui. E por falar em coisas maravilhosas, que elenco maravilhoso do Flamengo, né? Elenco recheado, a gente vendo aí esse comecinho de atividade, né? Lembrando que a gente vai ter só acesso a esse início porque a gente não quer passar nenhuma munição, nenhuma estratégia para os adversários, não vamos passar o treino tático. Mas esse aquecimento para a gente poder matar a saudade dos nossos jogadores que estiveram em campo na quarta-feira. Aí lembrando, né? Domingo, 6h30, será a partida contra o Mirassol, jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não é aquele jogo atrasado, né? A gente tem um jogo atrasado contra o Mirassol que ainda não jogou do primeiro turno, que é a partida do Maracanã. Esse é o jogo do segundo turno. E na quarta-feira teremos o jogo decisivo, o jogo mais importante do ano até aqui, a partida contra o Cruzeiro no Maracanã, 9h30 da noite. O Flamengo em busca do Penta, em busca do biconsecutivo e do Penta da Libertadores. Enfim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui no nosso canal. E com certeza a expectativa para esses dois jogos é muito grande. Flamengo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e Cruzeiro e Flamengo pela Taça Libertadores da América, que será a decisão no Maracanã. Mas deixe nos comentários o que você acha desse jogo. O Flamengo ganha, passa pelo Cruzeiro e também deixa o placar. E contra o Mirassol, você acha que o Flamengo também passa? Deixa nos comentários também. Fica entreaberto aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar também o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. E também confere os créditos na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.